Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. Hoje vamos receber em nosso programa o prefeito de Carambeí, Osmar Blum, ele que será o novo presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais. Também vamos receber para uma conversa o vereador Sebastião Mainardes Júnior, ele que é o presidente do DEM aqui de Ponta Grossa e que vai compor a CPI da Sanepar na Câmara Municipal. Tudo isso depois do intervalo, não saia daí, doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Voltamos com o programa doc.com nesse bloco dos destaques dessa semana. Semana que foi marcada pela ida de vários prefeitos, 9 para ser mais exato, dos Campos Gerais a Brasília, atrás de recursos para os seus municípios. Entre eles, o prefeito Marcelo Rangel, o prefeito de Ponta Grossa, esteve em Brasília e acompanhado do deputado federal Sandro Alex, que é o seu irmão, esteve tratando de recursos na ANAC e também na Secretaria de Aviação Civil para recursos de reforma que serão usados na reforma do Aeroporto Santana. Há um bom tempo se fala e é nítida a demanda que Ponta Grossa tem de um aeroporto, de voos comerciais, enfim, de transporte aéreo aqui na nossa cidade. A gente sabe que o local onde está o Aeroporto Santana, ele não tem muitas possibilidades de expansão por conta de rodovia, de rio, de ferrovia também, que estão nos arredores do terreno do Aeroporto Santana. Porém, o município está trabalhando para que pelo menos aviões aí de médio porte, até 100 passageiros mais ou menos, possam usar a pista do Aeroporto Santana, que já está com o seu terminal de passageiros sendo reformado. Uma verba para isso e também para a iluminação já foi recebida, as obras já estão acontecendo. E uma boa notícia para Ponta Grossa é que o prefeito recebeu a garantia de um aporte financeiro na casa dos 50 milhões de reais aí no projeto que vem do PAC, que vai incluir municípios de médio porte que tenham condições de ter um aeroporto. O governo federal vai sim investir. Ponta Grossa conseguiu ou está aí, na verdade, na primeira fase para receber esses recursos. Tem mais duas fases a serem superadas, mas a notícia boa é que a primeira fase, Ponta Grossa já está entre os municípios que devem receber recursos. Agora existem questões de projetos e questões aí mais burocráticas até o dinheiro ser liberado, mas está no caminho. Uma notícia bastante comemorada na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa nesta semana. O ex-secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Álvaro Scheffer, esteve também nessa audiência, ele que estava tratando desse assunto e que participou, todos eles aí crentes de que esses recursos virão para o Aeroporto Santana, uma carência aí que Ponta Grossa, principalmente nesse pico de industrialização, de novas indústrias, novas empresas se instalando na nossa cidade, é fundamental aí um aeroporto que pelo menos agora atenda os básicos, né, as demandas básicas aí do empresariado, logicamente para um futuro e um outro terminal aeroviário possa ser construído, mas por enquanto é a reforma do Aeroporto Santana que está no foco. Também tivemos a notícia vinda de Brasília de que o projeto para Ponta Grossa receber 12 milhões de reais do Paraná Cidade para a pavimentação de vias, ele está em fase de liberação de recursos. Existe embora sejam recursos do governo estadual através do Paraná Cidade, de um financiamento, a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão esse do governo federal, ele é preciso que a STN, a Secretaria de Tesouro Nacional, libere, diga assim, o município tem condições de arcar com esse financiamento. E é isso o que o prefeito Marcelo Rangel, agora o deputado Sandro Alex, devem pleitear e devem acompanhar em Brasília para que esses recursos possam vir para Ponta Grossa
para a pavimentação, somaria aí mais esses 12 milhões, mais o que já veio até o momento, somaria os 15 milhões que já veio até o momento, somaria aí 27 milhões de investimentos via Paraná Cidade para a pavimentação. É uma notícia aí boa também para a nossa cidade. E a outra notícia, vamos só destacar e marcar que estava prevista a vinda da presidente Dilma Rousseff aqui em Ponta Grossa nesta sexta-feira. Inclusive nós divulgamos no blog do doc.com, mas um compromisso aí de última hora acabou adiando essa visita que a presidente iria fazer a DAF Caminhões. Provavelmente no futuro ela deve retornar a Ponta Grossa, não sei também se será para essa visita à DAF, mas ela deve retornar nessa fase de pré-campanha ou se não na campanha eleitoral. O presidente esteve em Curitiba inaugurando a Arena da Baixada e também fazendo a licitação, anunciando a licitação para o metrô da capital do Paraná. Esses foram os destaques desse bloco. Na sequência, a gente volta com uma conversa com o vereador Sebastião Mainardes Júnior, ele que fará parte da CPI da Sanepar, e também, posteriormente, uma conversa com o prefeito de Carambeí, Osmar Blum, ele que será o novo presidente da AMCG, a Associação dos Municípios dos Campos Gerais. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Entrevista. O programa Doc.com está de volta agora para uma conversa com o vereador Sebastião Mainardes Júnior, presidente do Democratas, do DEM, aqui em Ponta Grossa. Boa noite, Mainardes. Bom dia, Eduardo, e boa noite a todos aqueles que nos assistem. Vereador, nesta semana, na quinta-feira, na verdade, a última reunião da SEI, Comissão Especial de Investigação da Sanepar, que foi discutido entre os membros para a elaboração de um requerimento, que já foi protocolado também na quinta-feira na Câmara, para a instalação de uma CPI. Aí sim, uma comissão parlamentar de inquérito também para investigar a Sanepar, um requerimento com 20 pontos aí para serem investigados. Como que se deu essa conversa e por que essa mudança de SEI para a CPI? Veja, Eduardo, eu preciso fazer um relato mais antigo para chegar até onde estamos no dia de hoje. Bem, lá em 2006 foi renovado o contrato com a Sanepar. Esse contrato vigora até 2026. Em 2009, teve uma lei federal que vem para regulamentar os contratos de concessão na questão da água e dos recursos sólidos e também dos recursos hídricos. Com isso, o contrato existente hoje com a Sanepar precisa ser remodelado. Nós precisamos readequar esse contrato à situação atual que a lei prevê, a lei federal prevê. Bem, como nós temos uma situação em Ponta Grossa de reclamações do que não é de hoje, da falta de água em diversos pontos da cidade, constantemente acontece, temos denúncias e filmes até, onde a Sanepar, eu digo a Sanepar porque ela que é responsável pelo serviço, despeja em arroios, esgoto até in natura, e é uma responsabilidade que foi prevista lá naquele contrato em 2006. Então a questão do tratamento de esgoto, coleta, tratamento de esgoto, 100% de água tratada. E como existem esses problemas, houve então pela Câmara a necessidade da instalação da Comissão Especial de Investigação. Para que nós pudéssemos investigar e ver se realmente isso é verdadeiro. E é o papel do vereador fiscalizar. É o papel do vereador. O contrato nasceu, a lei que deu origem ao contrato nasceu na Câmara, e nós precisamos então investigar para ver se a Sanepar está cumprindo ou não está cumprindo. A princípio nós já temos alguns indícios de que existem falhas no cumprimento do contrato que tem junto à Sanepar. Bem, como nós tivemos dificuldades, inclusive, de informações, a comissão especial optou por transformar numa comissão, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. É claro que a comissão parlamentar de inquérito ela tem muito mais força. Nós podemos exigir os documentos para que nós possamos, então, embasar nosso trabalho. Mas a Câmara vai ter que tratar dessa questão, de todos os pontos, esses 20 pontos que você falou, e nós vamos ter que também
é fazer uma nova lei que dará base a um novo contrato. Embora já exista um contrato até 2026, nós vamos ter que elaborar uma lei nova e teremos que votar essa lei para autorizar esse contrato, esse novo contrato com a Sanepar. Mesmo esse que já está em vigência. Para adaptar a lei federal. Adaptar a lei federal. E esse contrato tem vigência até 2026. Mas você pode me perguntar, mas você tem o contrato até 2026, por que não deixa este mesmo? É que, como essa lei federal prevê, se nós não adaptarmos a lei, nós não poderíamos receber recursos mais federais para a questão de saneamento. Então nós precisamos adaptar, mas precisamos discutir muito, porque esta mesma lei, ela dá 3 opções. Nós podemos ficar como está, que a Sanepar será a responsável pelo tratamento de água e pela questão do esgoto. Nós poderemos fazer isso compartilhado, município, uma parceria município e Sanepar, ou o município pode assumir o serviço. Então é uma discussão ampla que deve acontecer agora, para daí então, e a CPI terá uma força muito grande nesse sentido. Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Chegarmos à conclusão do que é melhor para o povo de Ponta Grossa. E eu recebi aqui também no doc.com o presidente da SEI, que também foi quem protocolou o requerimento, que é o Jorge de Oliveira, do PMN. Ele falava aí em relação a pedidos que a SEI fez e não ficou sem resposta. Simplesmente a Sanepar não respondeu, coisa que não deve acontecer com uma CPI que tem poder, inclusive, de polícia. Tem, sim. O poder da CPI é muito amplo. Eu sou relator da Exatamente, eu sou relator da comissão especial. E deve continuar na composição da CPI. A nossa vontade é que os mesmos membros que estão na CPI, na Comissão Especial de Investigação, sejam os membros da CPI. Até porque nós já estamos trabalhando esse Já tem interação com o Já tem uma interação. Que é o Jorge, você, o Pietro, o Delmar e o Laroca. E o vereador Delmar, que assumiu no lugar do vereador Júlio Quili. No lugar do Júlio Quili. E que também pode colaborar por ter sido o presidente da ARAS, que é a responsável por fiscalizar também a Sanepar. Inclusive, é responsável também pela fiscalização da Sanepar e tem algumas atribuições que são da ARAS, que foi previsto naquele contrato com a Sanepar, que a Sanepar não cumpre também. Então, o Adelmar vem e nos ajuda muito, porque ganhou conhecimento nesse ano e pouco que ele está na ARAS, e trabalhou muito com essa questão da nova lei. Então, ele vem para ajudar e é bem-vindo. Tá certo, o requerimento deve ser lido na segunda-feira e a instalação Sim. provavelmente na quarta? Eu acredito que na quarta-feira. Na quarta-feira que vem. Na quarta-feira que vem. Daí, prazo normal, 90 dias? 90 dias, eu acho que 90 dias não faz o trabalho, porque é muito amplo, é muito documento, são muitas questões a serem investigadas, então eu acredito que 90 dias não é suficiente. Mas, em paralelo a isso, nós vamos trabalhando com a nova lei e ver para chegar-se à conclusão do que é melhor para Ponta Grossa e para o povo de Ponta Grossa. Espera-se que realmente chegue um resultado aí, não só na Câmara, mas também que a Sanepar mude o modo de agir, principalmente a gente vê casos de vilas e mais vilas com falta de água, né? Às vezes durante o final de semana, durante a semana mesmo, que complica a vida de qualquer família, Mainar. Nós temos informação que grande parte, um percentual muito grande da tubulação, por ser muito antiga, da tubulação de água muito antiga, ela já não está conseguindo dar conta do recado aí. Então nós precisamos que a Sanepar faça investimento em Ponta Grossa. O município, eles arrecadam bastante, o faturamento deles é bem volumoso no município de Ponta Grossa, e precisa que isso retorne ao município. A conta está lá no final do mês, tá lá, o povo está pagando, sempre vem. E a falta de água existe. Então, a questão do tratamento, da coleta e tratamento do esgoto, melhorou muito depois daquela lei de 2006, mas ainda é muito deficitário. Então, tem muita coisa a ser feita. Tá certo, mudando um pouco de assunto, mas você é presidente do DEM, do Democratas, aqui em Ponta Grossa. A gente está no ano eleitoral, está aí praticamente a menos de 2 meses aí do prazo final das convenções, que é dia 30 de junho, e existia toda aquela questão que envolvia a candidatura a deputado aqui em Ponta Grossa. Falava-se da possibilidade do deputado Plauto, primeiro secretário da Assembleia, ir para o Tribunal de Contas, coisa que acabou não se concretizando. Como que ficou essa situação envolvendo democratas aqui em Ponta Grossa em relação ao estadual e federal? O Plauto é o nosso líder maior aqui na região dos Campos Gerais e é um candidato natural a deputado estadual aqui em Ponta Grossa. Ele é candidato, nunca deixou de ser até, na verdade, as especulações
colocavam ele numa outra situação, mas ele nunca deixou de ser candidato. Nunca partiu dele. Nunca partiu dele dizendo, não vou ser mais candidato a deputado estadual. Ele nunca disse isso. Então, ele sempre foi o candidato a deputado estadual. Existem outros nomes e com todo aquele barulho que teve, apareceram alguns novos, mais alguns candidatos. E hoje nós temos a possibilidade, talvez até, de lançarmos um candidato a deputado estadual e um deputado federal. Então é uma discussão que está acontecendo e até o dia 30 de junho nós temos que resolver. Essa questão que envolve o Plauto, ele está indo em busca do 7º mandato? Sétimo mandato. E, caso venha a lograr êxito nessa eleição, é um candidato fortíssimo à presidência da Assembleia, inclusive, porque o atual presidente hoje, que é o Valdir Rossoni, deve se candidatar a deputado federal com grandes chances de se eleger a deputado federal. Então aí ficaria meio que o caminho aberto, logicamente, que é uma outra eleição, a gente está pensando lá na frente. Todas são muito difíceis. Todas são muito difíceis, mas é uma possibilidade de Ponta Grossa ter um presidente da Assembleia de repente. Passa pela eleição de governo do Estado também, nós sabemos disso. O governador tem uma força muito grande na eleição do presidente da Assembleia. É claro que depende muito de quem vai ser o governador do Estado do Paraná, mas o Plauto é um candidato em potencial à presidência da Assembleia Legislativa. Claro, precisa ganhar a eleição de deputado, precisa ser eleito deputado estadual para daí então disputar, se for o caso, a presidência da Assembleia. E como que o DEM está organizado aqui em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, para essa eleição? Nós temos, ao longo dos anos, construímos uma base sólida. Nós temos prefeitos, temos bastante vereadores na região, e esse pessoal, tudo, desde o início, lá quando o Plauto começou, em 90, tem nos acompanhado. Então, você entrevistou há pouco o prefeito de Carambeí, que é o nosso companheiro, um dos prefeitos nossos da região. Então, são companheiros nossos que estarão sempre junto conosco aí na campanha da eleição do deputado estadual Plauto Miguel Guimarães. A gente vê, Maynardes, um cenário hoje para o governo do Estado. A gente sabe que a relação do DEM com o PSDB, do governador Beto Richa, o DEM deve estar junto, né, na campanha reeleição do governador Beto Richa, futura campanha aí, e tem também aí candidaturas fortes, como a da senadora, ex-ministra Gleisi Hoffmann, do PT, e também uma possível aí do senador e ex-governador Roberto Requião. Como que vocês estão vendo essas peças aí do tabuleiro para uma eleição que se aproxima? O nosso candidato é o Beto Richa. Vamos trabalhar com ele, acreditamos nele. Encontrou um estado, uma situação muito difícil, com muitas dificuldades, endividado. E eu acredito muito que essas dificuldades o Beto está vencendo. E tenho certeza, caso seja eleito novamente governador, ele fará um belo de um governo. O PT nós temos acompanhado aí a nível nacional e aqui também a nível do estado, os problemas que vem enfrentando, com denúncias, questão da Petrobras e outras mais, que eu acho que, de certa forma, não vou dizer que inviabilizou a eleição da senadora Gleisi, mas eu tenho a impressão que prejudicou bastante. E eu tenho também o ex-governador Roberto Requião, que critica muito, né? Mas ele deixou o Estado numa situação bastante difícil, que eu penso que faltou talvez o Beto contar um pouquinho como ele deixou o Estado do Paraná. Nós temos um exemplo muito claro aqui em Ponta Grossa, que é o Hospital Regional, que ele inaugurou, saiu dali, encostou um caminhão, carregou todos os equipamentos e levou embora, porque não era daqui. Então, e até hoje o hospital vem sofrendo com tudo isso por conta do planejamento errado que foi feito. Tem um hospital regional em Telêmaco Borba que não tem como terminar aquele hospital por falta de recurso. E eu escutei do próprio governador Roberto Requião, quando ele veio receber o título de cidadão honorário em Ponta Grossa, ele era governador ainda, ou tinha recém deixado o governo, tinha assumido o Pessutti, que o próximo governador ia sofrer muito porque não tinha dinheiro para tocar os hospitais. Então, já sabia a bomba que ele estava deixando. O abacaxi. Construir é fácil. Gastou 20 milhões para construir o hospital. Gastou muito. Difícil para funcionar. Custa 3, 4 milhões por mês para tocar um hospital com um hospital regional. Então, são heranças que ele deixou, que agora também, certamente, se for candidato, vai entrar no debate. Ele vai ter que contar. Vai ter que contar por que ele fala muito que construiu tantos hospitais regionais e nenhum funciona bem.
por conta da situação que ele deixou. Tá certo, então, Maynés, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com, falando a respeito dessas questões, tanto da Câmara Municipal, CPI da Sanepar, quanto das questões partidárias aí envolvendo democratas. Estou sempre à disposição e agradeço a você, Eduardo. Estou sempre à disposição e sempre que você me convidar estarei presente. Tá certo, então essa foi a conversa com o vereador Sebastião Maynardes Júnior do Democratas, do DEM, presidente do DEM aqui de Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta na entrevista aí com o prefeito de Carambeí, Osmar Blum, ele que será o novo presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com. Na entrevista desta semana, recebemos hoje o prefeito de Carambeí, Osmar Blum, ele que é do Democratas, concede uma entrevista hoje pra gente aqui no Doc.com. Boa noite, prefeito. Boa noite, tudo bom? É uma satisfação imensa para a gente estar aqui com você e poder falar com as pessoas dos Campos Gerais, com os ouvintes e com os internautas também, né? E com os telespectadores dos Campos Gerais. Muito obrigado. Tá certo, Osmar. Essa semana, uma comitiva de prefeitos aqui dos Campos Gerais esteve em Brasília atrás de recursos que possam ajudar aí os municípios e os habitantes desses municípios. Como que foi essa ida a Brasília e muito por conta de conseguir esses recursos, por ser um ano eleitoral também, e que a hora que começar a campanha já fica mais difícil de vir recursos, tanto do governo do estado quanto do governo federal, né? Como que foi a saída a Brasília atrás de recursos? Olha, para o meu município, para Carambeí, foi muito importante. Nós estávamos em 9 prefeitos, eu já fui representando os prefeitos da região também como o novo presidente, né? Que a eleição vai ser o dia 16. Novo presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais, da MCG. Da MCG. Uhum. E no meu caso, eu tinha um problema muito na FUNASA. O nosso município tem um centro de reciclagem que vai atender os Campos Gerais. É um projeto piloto, eu diria assim, vai atender os 18 municípios dos Campos Gerais e mais 2 municípios que não fazem parte dos Campos Gerais. Nós temos o Barracão, as catadoras do nosso município, em conjunto com as catadoras dos outros municípios, vão comercializar o reciclado por Carambeí. Vai ser por lá. Por lá. E nós tínhamos uma proposta voluntária de 578 mil, mais uma contrapartida pequena do município de aproximadamente 12 mil, que o município atendeu todas as fases, né, do projeto, fizemos projeto, enfim. Chegou no final do ano, não saiu, só saiu o empenho e não saiu o convênio dito, né? A liberação mesmo do recurso não... A parte do papel, documental. E a gente, desde dezembro, a gente ligando, deputados ajudando a gente e fazendo o contato, e a gente conseguiu marcar uma audiência na FUNASA, e a secretária do presidente garantiu que até sexta-feira, então estou falando assim, eu recebi de manhã o convênio no papel, já assinei e já estamos mandando para Brasília. Conseguimos a liberação de 578 mil a fundo perdido para esse centro de reciclagem. Eu tinha mais uma emenda parlamentar de 250 mil também para esse centro de reciclagem que está garantida, e mais 2 emendas, uma no Ministério da Cidade de 250 mil, que está encaminhada, está normal, para uma pavimentação, um recap, uma rua lá em Carambeí, e mais uma construção de uma quadra, mais 250 mil. Então, a proximidade do ano eleitoral foi favorável, por exemplo, a liberação. Eu vou falar de Ortigueira. Ortigueira, a prefeita Lourdes Banach foi lá e assinou o convênio de saneamento, do PAC de saneamento, 1 milhão para o município dela. O prefeito o Juca, de Jaguaraíva, assinou quase 8 milhões do PAC também, entre saneamento e eu acredito que a pavimentação também. Castro também tinha as reivindicações deles, Piraí do Sul. Então, a gente teve um êxito muito grande. E principalmente, eu acho que o êxito maior é que a gente chega lá, nós somos em 18 prefeitos na MCG, nos Campos Gerais.
nós estávamos em 9. Metade aí foi. Metade e como eu sempre falo, na época da eleição, a força que a gente tem que falar é da região. Nós temos aproximadamente, ou já está, ou muito próximo de 700 mil votos. Essa eleição no nível estadual como a nível federal vai ser disputada. A gente acredita que vai ser uma eleição, dependendo dos atores que estiverem, né? Vai ser, então, eu acho que a gente estava na hora certa lá, que graças a Deus os municípios da gente aí foram bem contemplados e foi atendido nossos pleitos. E a outra, a importância, eu acho, dessa união é que os Campos Gerais, né, o Paraná em si está passando um processo de transformação muito grande. A industrialização chegando aí, quase 20 e poucos bilhões, né, de investimentos. Sim, através do programa Paraná Competitivo, vindo várias indústrias, não só para Ponta Grossa, mas como para a região. Isso que nós queremos agora. Nós queremos agora se reunir com a MCG, vamos marcar audiência com o governador, vamos marcar audiência com os senadores, com os deputados que queiram nos ajudar também, para nos pleitar indústria para toda a região dos Campos Gerais. Exatamente. Não para ficar centrado em Ponta Grossa, até porque se for ficar centrado aqui, pessoas dos municípios da região vão vir para cá. Então é melhor que a indústria vá para lá e já permaneça essa população, né, em seus municípios. Fique uma população que ela não seja... A própria, teve um anúncio agora de uma nova cervejaria da Petrópolis, que é dona da Itaipava, que vai investir aí cerca de 800 milhões no Paraná, e a maltaria, vai ser uma cervejaria, a maltaria, a garantia que seja nos Campos Gerais. É bom que se de repente leve para um município aqui da região e se descentralize esses investimentos. Eu torço muito que vá no meu município, né? Sim, por que não? Por que não? Mas a descentralização das cidades polos, né, que é Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Curitiba, Cascavel, se faz muito importante. Porque no final, quando as empresas vêm para a cidade polo, Ponta Grossa, mas os municípios pequenos, que são muito próximos, ficam com a moradia das pessoas, com o posto de saúde, com a escola, com o auxílio deles, porque hoje é muito mais prático para as pessoas, se você olhar trânsito, morar em Carambeí e trabalhar em Ponta Grossa, né? Em algumas cidades próximas aí também. E o ônus daí fica com o município que não tem o investimento. Exatamente. E não tem a contrapartida do ICMS, enfim. Então, o que nós queremos agora é brigar nesse sentido. Saudável, que seja saudável, mas que contemple aí. Nós temos Tibagi, potencial, né, turístico, porque não pode ter industrialização? Claro que pode. Sim. Nós temos aí Porto Amazonas, que está do ladinho, Palmeira, Ipiranga, Castro já foi bem contemplado também. Não que a gente fale que Castro não precisa ter mais indústria, mas se for analisar que Castro, ele com a Cargill, a Ivone também, que vai vir as outras agregadas junto, então Castro vai ter uma transformação muito grande, né? Vai passar de um ciclo que era só altamente agronegócio, agropecuário, para ser industrializado. O gás que está passando no nosso município aí, sim, né? Gás natural, então... Isso dá um fomento a mais para que as indústrias venham a se instalar. Eu acho que não tenho dúvida que a economia da energia elétrica, né? A planta energética do Brasil hoje está... E esse assunto tem sido, então, pauta das reuniões entre os prefeitos, das conversas, ou seja, vamos nos unir para conseguir aí mais investimentos? Temos. Todas as conversas que a gente tem, que nem eu estava falando, a ex-presidente, quero mandar um abraço para a nossa querida Ângela, de Tibagi, ela fez um trabalho fantástico na MCG. Ela, no ano e pouquinho que ela está, que ela ainda é a presidente nossa, ela conseguiu um feito notável, unir os municípios dos Campos Gerais, né? Falando assim, Ponta Grossa, a maior cidade, mas em praticamente todas as reuniões, Ponta Grossa esteve junto com a gente. Inclusive agora em Brasília também, o prefeito também estava junto com a gente. Então o que a gente sempre está falando e nas nossas conversas é unir agora. A união nós já temos, os prefeitos estão bem unidos. Agora nós queremos unir a população dos nossos municípios também junto, para que fique
descentralize um pouco os investimentos, né? Nós não falamos assim empresas, talvez essas mega empresas aí de 2.000, 3.000 empregos, mas na nossa cidade se vier 3, 4 empresas aí que dê 100 empregos direto, mais 50, mais 80, ou uma empresa aí de 500 empregos, não se trata só de 500 pessoas, se trata na minha cidade que tem 20.000 habitantes, com 4, 5 empresas que eu consiga colocar 500 empregos direto, eu atendo um universo de quase 4.000 pessoas, né? Exatamente, e é onde faz com que essas pessoas fiquem nos seus municípios, isso que eu havia falado anteriormente, porque com a vinda da Ambev aqui para Ponta Grossa, a Mais Brasil está se instalando, a DAF começando a operar agora, outros investimentos que vêm aqui, faz com que pessoas de fora às vezes venham para Ponta Grossa, não tem emprego para todo mundo, às vezes a pessoa também não é qualificada e acaba formando os bolsões de pobreza ao redor. Então é melhor que os investimentos vão para os municípios e seja um desenvolvimento aí equilibrado, né, em toda a região. Com certeza, é o desenvolvimento regionalizado. Regionalizado. Né? Não específico, né? Porque nossos municípios são muito próximos, né? Do primeiro município até o último, que é Arapoti, né? Na nossa linha aqui, não dá 200 quilômetros, né? Então, exatamente, a proximidade é grande. Proximidade muito grande, um grande número de pessoas e se concentra só numa determinada localidade, né? Num determinado município, começa como você falou, os bolsões de pobreza, mais crime, falta de escola, falta de médico, falta de remédio, falta de saneamento, né? Então acaba o que no princípio fica bom, com o passar do tempo se transforma num problema. Prefeito, só para a gente recapitular então, 580 milhões, aliás, desculpa, 1.000 para o centro de reciclagem, mais uma emenda de 250 mil também para o mesmo centro, para compra de equipamentos. 250 mil, outra emenda de 250 mil para uma quadra de esportes. E mais 250 para recap asfáltico. E tem mais 1,5 milhão, que é o valor maior para asfalto. Como é que se deu essa negociação? Esse foi o PAC, né? O PAC 2, o programa do governo federal, a gente fizemos a inscrição, né, projetos, e agora a gente está indo para a terceira fase, que aqui nos Campos Gerais foi contemplado só 3 municípios. Carambeí, Piraí do Sul, Carambeí e Piraí 1,5 milhão cada município, e Ponta Grossa aproximadamente uns 9 milhões. Acho que foi mais ou menos pelo número de habitantes também que foi liberado. E agora a gente vai nos reunir com a Redur, com o pessoal da Caixa, para agilizar. Sacramentar mesmo aí. Quantos quilômetros mais ou menos de asfalto? Olha, eu vou falar assim, 1,5 milhão de reais na minha cidade, eu faço um bairro, por exemplo, chamado um terço do Eldorado. No Eldorado eu tenho 6.000 pessoas que moram lá. Certo. Então eu atenderia praticamente 2.000 pessoas. Eu vou falar em metros quadrados, acredito que eu consigo fazer uns 4 ou 5 mil metros quadrados bem fácil. Assim. Ou seja, já é um avanço aí na área de... Logicamente que precisa muito mais, e acho que todos os municípios precisam mais, mas à medida do possível vai fazendo e vale se destacar a conquista desse recurso com a saída a Brasília. Olha, eu fiquei muito emocionado disso. E até o pessoal que trabalha junto com a gente, o pessoal do planejamento, contabilidade, para a gente ser classificado no PAC, foi uma luta. Projetos que a gente não tem um corpo de projeto na prefeitura, tivemos que licitar a empresa. Demoramos, foi um ano. O processo é bastante burocrático. Bem burocrático. Mas está aí, o empenho, se viesse mais, era muito melhor. Mas o que vem vai ajudar bastante pessoas. Nós temos muita rua lá sem pavimentação. A gente tem que botar cascalho, toda chuva que dá, leva o cascalho, dá transtorno para o morador, é barro, é poeira. E pavimentação quer dizer saúde também, né? Então, é verdade. No inverno tem muito problema de pó, aí não tem as doenças respiratórias de inverno e de verão, não dá excesso de barro, não dá enchente, nós não temos enchente. Mas se você for para Carambeí, o Eldorado, que é o bairro mais populoso nosso, ele é um bairro com bastante declividade. Então, quando chove, dá muita erosão nas ruas, sabe?
E nós temos um problema muito sério. Nós compramos cascalho em Carambeí. Nós não temos cascalho no nosso município. Então, feita a licitação, faz 18 anos que o município foi criado e que a gente pega o cascalho ou de Piraí do Sul ou de Castro, né? Então, você vê o gasto que a gente tem de toda vez que dá uma chuva muito grande e ter que repor esse cascalho que assoreou, né? Que foi para o final da rua. Tá certo então, prefeito. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta com mais um bloco aí na entrevista com o prefeito de Carambeí e também novo presidente aí de consenso da Associação dos Municípios dos Campos Gerais, o Osmar Blum. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta na sequência da entrevista com o prefeito de Carambeí, Osmar Blum. Bom, Osmar, recentemente aí uma reunião entre os prefeitos dos municípios dos Campos Gerais, da Associação dos Municípios dos Campos Gerais, a MCG, tratou da associação. Cada ano tem um novo prefeito à frente. Foi no primeiro ano desses novos prefeitos, né, depois da eleição de 2012, 2013, foi a prefeita de Tibagi, Ângela Mercer, e agora está passando aí o bastão, né, passando o comando da MCG, para você de forma em consenso. Como que aconteceu essa conversa? Qual que é o entendimento dos prefeitos dos municípios dos Campos Gerais? Como eu falei anteriormente, né, o ano passado também foi um consenso, né, nada mais justo, né, que fosse uma mulher, né, que assumisse a MCG. E a Ângela fez um trabalho magnífico, a união nossa. E esse ano na realidade eu não era, eu estava, entre aspas, fazendo campanha pro Edir, né, o Edir ali de Palmeiras. Aí deu uma série de problemas e ele resolveu na última hora que ele não queria mais ser o candidato. E chegou a gente, na hora lá de manhã na reunião, o pessoal pediram quem gostaria de ser candidato, né, se o Edir não fosse. Aí eu falei que eu teria interesse e foi unânime, né. A nossa chapa ficou composta, vou ser o presidente, o Roger Selski de Ipiranga vai ser o nosso vice-presidente, o Edir vai ser o tesoureiro, né, o Edir de Palmeira, prefeito de Palmeira, e a Lourdes de Ortigueira vai ser a nossa secretária. Também foi um consenso, a gente ali nunca tivemos, nós podemos ter diferenças de opinião, mas divergência a gente não é melhor, é mais salutar, né, que uma associação unida é muito mais forte. Muito mais forte. E é para isso que serve a associação mesmo, né? Para que ela represente os interesses coletivos, né? Você matou a charada. A associação, ela transcende, né, a figura do presidente. Ela está aí para representar os Campos Gerais, né? E se ela tiver os membros que fazem parte da associação forem unidos, a população dos Campos Gerais, né, dos nossos municípios, que são os beneficiados. E como você falou, a associação está aí só para alguma coisa, para ajudar as prefeituras na captação de recursos, projetos também, mas projetos que venham trazer qualidade, né, para as pessoas da nossa cidade, qualidade de vida, na parte social, enfim. A associação, tendo bem organizado como ela está, eu não posso falar de antes, mas nesse um ano que eu estou na MCG, falo para você que ela está muito bem organizada. A Ângela conduziu bem os trabalhos. Eu espero que eu consiga fazer da mesma forma que ela fez, continuar organizando. Mas a gente agora está com um foco, que eu falei no outro bloco para você. O nosso foco agora é que a gente organize os nossos municípios, os nossos prefeitos, para que a gente consiga trazer mais investimento para a região, mas para a região como um todo, né? Não queremos competir com ninguém, mas eu acho que dá para... Nós estamos aí num eixo muito importante, que é próximo do porto, pista dupla, gás natural passando na porta das nossas casas, então a gente tem que aproveitar esse incremento, né, da industrialização no Paraná e trazer alguma coisa para os municípios pequenos, médios, né? O meu, no caso, é um município pequeno, mas que, quando ele foi criado, ele era um município que tinha uma arrecadação muito interessante, né?
Só que a arrecadação, todo ano, o fundo de participação dos municípios caindo, queda de receita, queda de exportação também. No meu município eu tenho o frigorífico da BRF, da JBS, agora que por causa da compra da Sadia, o CAD fez dividir, então é preocupante, né? A gente todo mês olhando os históricos da arrecadação, não aumentando como deveria aumentar, de vez em quando diminuindo. E as demandas da população estão aumentando? Olha, eu comparo assim, Carambi em 97 tinha aproximadamente 8 mil pessoas. Hoje nós estamos em 2014 com mais de 20 mil habitantes. Então... Quase triplicou. Quase triplicou. Com as mesmas empresas que estão lá, né? Só teve uma empresa de porte que veio de fora, no processamento dos dejetos animais do frigorífico, que foi a Focam, uma empresa que deu mais de 100 empregos direto, mas só veio ela. Então nós estamos precisando incrementar, trazer as empresas, gerar mais recursos, né, no meu município, mas é o caso de todos esses municípios pequenos que fazem parte dos Campos Gerais também estão. Eu poderia falar assim, se a gente analisar de todo esse tempo, eu moro na região aqui desde 89, Ponta Grossa, né, que teve bastante apoio, né, na parte das empresas. Aí agora foi Ortigueira com a Klabin, né, o maior investimento da América Latina, e agora Castro, né? Então teve um vácuo aí num período de tempo aí que não veio empresas para a região, né? Próprio para Ponta Grossa também. Então o movimento nosso é no sentido assim, que os Campos Gerais têm oportunidade, mas a oportunidade para todos os municípios, para todas as pessoas que moram, e com uma qualidade, né? Que quando tem as oportunidades surge mais qualidade, né? Para quem mora, que a população ganha, né? Ganha com obras, ganha com saneamento, educação melhor, saúde melhor. Eu falo no meu caso assim, na minha campanha eu falava muito em beneficiar todas as pessoas do município. Eu estou com 1 ano e pouco de governo. Com os médicos cubanos já veio 13 médicos na minha cidade. Sim. Só que eu gostaria de que os médicos vindo, mas nós tivesse um laboratório, não vou falar assim um laboratório, mas equipamentos, das, né? condições de das trabalho, condições para poder trabalhar melhor, a gente não depender tanto, né, do hospital regional, que se ele funcionar ficava muito bom, mas ele ainda, né, não está ainda pleno vapor. Está engatinhando. Então o que está nos salvando na parte de saúde é o Hospital de Campo Largo. E eu e mais diversos municípios aí temos o convênio com ele. Então eu tenho a atenção básica no município, né? Um posto que funciona 24 horas, mas que a gente não realiza procedimentos, né? Então tem que o os mais complexos vai para de médio. E Ponta Grossa já não dá conta, tem que ir para Campo Largo. Campo Largo. Você vê uma realidade que realmente não. Em 2014 aí a gente está indo vendo investimentos, não era para estar desse jeito. Logicamente que os prefeitos se viram do jeito que pode, né? Se não tem no seu município, vai procurar os demais, mas que o Estado e o governo federal deveriam dar mais, olhar mais para os municípios, né? Com certeza. O Estado, o governo, se ele ajudar mais, poderia ajudar mais, né? Poderia ajudar mais e ficaria melhor para os municípios pequenos, né? E é onde está a população, as pessoas estão nos municípios, né? A gente fala de Estado, mas o Estado é um conglomerado de 399 municípios, no caso do Paraná. E o governo federal é outro conglomerado de mais ou menos 5.500, 5.700 municípios. Né? E é nesses municípios que tem que estar os investimentos. Osmar, como que vai ser a condução aí das reuniões da MCG? Porque a gente sabe que teve prefeito que estava à frente da presidência que fazia uma reunião em cada município, né, uma mensal em cada município. Outros priorizaram só aqui em Ponta Grossa, mas trazendo secretários de Estado para conversar diretamente com os prefeitos, né, e os prefeitos cobrando em conjunto, né, dar maior força a essa cobrança. Como que você pretende conduzir essas reuniões mensais? Eu quero continuar descentralizando. Quero que todas as reuniões mensais
se for possível, em cada município. E não tenha dúvida, nós vamos trabalhar fortemente com os secretários, por exemplo, nós podemos aproveitar melhor a Rodonorte aqui, com projetos. Ela tem uma parte social também, que ela pode também nos ajudar bastante. No meu município, inclusive, eu tenho 2 programas lá que eles nos ajudam também. Tem na parte da saúde. Parto humanizado, tem outros... E daí na educação também, eles também têm programas de educação também. Né? Sim. E a gente quer continuar, quer que a MCG ande para todos os municípios. Queremos trazer as autoridades que nos governam, que nos decidem os destinos das pessoas também, né, dos nossos municípios, e que eles enxerguem também as realidades de cada município. E queremos envolver a sociedade organizada civil também, que nos ajude, porque quanto mais unido, né, as pessoas estiverem nesse mundo competitivo que está hoje, as coisas acontecem de uma maneira mais fácil, mais rápida. Se você ficar isolado, a ilha não sai do lugar, né? Só a água que aumenta, né? Então... É verdade. E também um desafio a mais na sua presidência por ser ano eleitoral. Logicamente aí os prefeitos, cada um pertence a um grupo político, isso é normal, vai estar ajudando o seu candidato a deputado estadual, seu candidato a deputado federal, governador, senador, presidente, e ao mesmo tempo não pode deixar a associação de lado. É um desafio a mais, Osmar. É um desafio a mais, é um desafio assim, 18 prefeitos e prefeitos, né? Cada um com a sua ideia, o seu ideal, partidos diferentes, uns apoiam um deputado, outros apoiam outro, governador também, né, as ideologias nossas diferentes também, o presidente também vai ser desse jeito, mas eu espero assim que as pessoas, né, da nossa região, dos Campos Gerais, votem em quem trabalha, em quem se preocupa com os municípios, para o governador, para o deputado estadual, para o deputado federal, para os candidatos novos que vão surgir também aí, né, que tenham aquele interesse de acompanhar a vida das pessoas, né, porque quem elege o político são as pessoas do nosso município, é o povo, né? Ele que dá a carta, né, a carta branca, né, para as pessoas. Ele que dá o passo, fala, vai lá e faz as coisas por mim. Mas se escolher errado... Se escolher errado, vai esperar mais 4 anos. Acaba que nem diz o Lula, quando disse sobre o caso do André Vargas, acaba pagando o pato. E quem paga o pato, normalmente, é as pessoas que vivem, os menos favorecidos, normalmente. Os mais humildes. Que né? depende da saúde pública, que depende da educação pública. Depende de asfalto, depende de saneamento, depende de pavimento, né? Depende de policiamento, de segurança, né? Hoje, em todos os municípios, nós temos um problema sério, gravíssimo aí de segurança pública também. Mas não adianta a gente falar que vai resolver, não vai, né? A parte de segurança também tem que lado social também. Se tiver emprego, se tiver condição, se você tem uma família estruturada, se você tem comida para levar na boca dos teus filhos, tudo vai mais fácil. Agora, quando falta, o Estado também esquece, deixa aquele lado social para trás, aí vem todos esses problemas também junto, né? Droga, crime. E eu espero, né, que nós aqui da nossa região escolhemos bem, e eu tenho certeza que a gente vai escolher bem. O povo daqui é um povo já mais esclarecido, né? Sim. Nós, a capital cívica também aqui, né, Ponta Grossa, e os nossos municípios também passaram uma transformação assim muito grande, né? De políticos para gestores também, né? Então tem esse lado aí. E eu acredito que o Paraná vai escolher bem, né? A nossa região escolhe bem, o Paraná escolhe também bem, e a gente vai ter o melhor governador para os nossos municípios, para os habitantes, né, das nossas cidades, e o melhor presidente também, né? A gente vai escolher muito bem. E os deputados também é uma consequência das escolhas que a gente faz, né? As pessoas têm que ser cobradas, têm que ir atrás. E eleger gente daqui, né? Para depois poder cobrar. Normalmente, porque se eleger deputados de fora, não dá para de outras regiões do estado, não dá para cobrar depois. E principalmente, né, nessa época da eleição, aparece paraquedista que você nem sabe o nome, né? Mas de repente o cara chega... festival de paraquedistas. Abraçando um, abraçando o outro, e se transforma amigo, né?
mas ele tem que ser amigo nas ações dele, né? Nas ações que interesse as pessoas, né, do nosso estado. Nas ações dele que trabalhe, que busque, né, que junto com o governador, junto com o secretário, com o presidente, enfim, nós esperamos que nós sabemos escolher bem. E eu acredito que a gente esse ano vai ser um diferencial aí na política aí, que já foi na eleição de prefeito, não tenho dúvida. Se um ano e pouco atrás aí, se fosse olhar os candidatos a prefeito, dos 18 que eu conheço, talvez 4 só que eu tinha certeza que se elegeriam, que são os mais velhos. Os demais, todas novidades aí. Tudo novidade, não era um político. Renovação, né? Tá certo, Osmar. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, falando a respeito dessas questões que envolvem a Prefeitura de Carambeí, nosso município vizinho aqui, a Ponta Grossa, e que tem muita gente que trabalha daqui, lá, de lá, aqui, e que, né, realmente interessa para todo mundo, né? Também desejar boa sorte aí na condução da presidência da MCG e deixar as portas abertas aqui do programa Doc.com, da TV Vila Velha, para futuras conversas aí, falando com o nosso telespectador. Eu que agradeço, agradeço o teu espaço que você nos está cedendo e também quero deixar as portas da MCG abertas para vocês, vocês que, os observadores, vocês que são os olhos da população, tem muito para nos ajudar também. Eu quero estender o convite em meu nome, em nome de todos os prefeitos de Campos Gerais, que vocês façam uso também da nossa associação e que vocês tragam benefício para a população também. Toda vez que vocês entram junto com a associação, encabeçando um projeto, né, mais indústria, mais asfalto, mais saneamento, a população que ganha. Então eu quero agradecer a você e desejar boa sorte, né? Continue com essa tua audiência, com os teus os internautas, né? Enfim, e a MCG está de portas abertas, Carambeí está de portas abertas para você e para todas as pessoas que queiram lá comer uma torta deliciosa, conhecer um pouco da história da colonização do nosso município. Muito obrigado e boa sorte a todos. Tá certo, então essa foi a entrevista com o prefeito de Carambeí, Osmar Blum, que também vai assumir aí a presidência da MCG nessa gestão aí do próximo ano. Com isso a gente encerra o programa de hoje, o Doc.com, você sabe, pode rever no nosso programa, no nosso canal direto no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. Você quiser rever o programa, acessa lá também, todas as outras edições do Doc.com estão lá. Você que quiser entrar em contato conosco, mandar a sua sugestão, a sua crítica, pode entrar em contato pelo e-mail programadoccom@gmail.com. Você sabe também que essas e outras informações estão contidas no nosso blog, no www.blogdodoc.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.